Pode ver de onde querer ver, ou pode ouvir de onde querer ouvir. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. No dia de hoje, nesta conversa que vamos ter, eu tenho aqui um amigo de longo tempo do setor, onde já aprendi bastante com ele também, muitos insights, né? Às vezes que eu tinha dúvida, ligava para ele, falava, vem cá, para onde que isso vai? Ele falou, provavelmente para cá, e muitas das vezes eu confesso que ele acertou, quase todas as vezes. Eu tenho aqui comigo hoje, nos estúdios da Fontana Filmes, aqui em Campinas, meu amigo Cláudio Loureiro. Cláudio. Como é que vai tudo aí, Crispim? Tudo tranquilo contigo? Defina tranquilo. Pô, bicho, no Brasil não tem nada tranquilo, Não, é verdade. mas tudo bem, tudo bem. Obrigado por ter vindo. Que é isso, cara. É um prazer estar contigo aqui e trocar ideia. Essa conversa, vamos registrar, né, dessas ideias tantas que você já me trouxe, da conversa que a gente teve ali há pouco ali no escritório, ouvindo ainda mais, aprendendo ainda mais, relembrando algumas histórias. Enrolando algumas coisas, contando os causos. Prevendo, tentando prever algum futuro elétrico, né? Uhum. Mas é isso. Bom, gente, o Cláudio, a gente vai contar disso, falar disso aqui hoje, das passagens, né, que ele teve e tem pelo setor, das experiências que ele foi colhendo, aprendendo. Essa é a ideia do Diário de uma Vida Elétrica, contar a vida elétrica de cada um dos nossos entrevistados. Eu já adianto, o Cláudio é, como muitos dos meus entrevistados, né? Não era do setor elétrico, né? Não. Na verdade, eu me formei em Engenharia Química na USP. Não vou falar quando, porque vou entregar a idade. Isso. Né? Então, e aí eu fui trabalhar no setor de bens de consumo. E esse bens de consumo é algo que a gente... já de início, né, logo que chega nesse planeta, já faz uso, né, precisa de mais. Exatamente, é bem fundamental. Né? Eu fui... Limpa muita... Vai, corta. Bora lá. Não precisa cortar, não. Limpa muita merda. Eu vou te falar. Exato. Bom, eu comecei a carreira na engenharia de fraldas. Né? Há muito tempo atrás... Foi o meu primeiro trabalho, eu trabalhei 10 anos fazendo fraldas. Que coisa, né? Então, eu comecei na Procter & Gamble, na época que no Brasil, bom, ninguém aí vai lembrar, né? Mas só tinha a fralda Johnson. Aí tinham começado a entrar umas fraldas chilenas, né? E aí foi quando eu fui contratado para a empresa para trabalhar na área de engenharia para trazer as Pampers para o Brasil. Então, muita gente que já tem uns 35 anos, 30 anos, abusou e abusou do meu trabalho, né? E não foi só no Brasil. Foi na Argentina, no México, então já limpei muita coisa por aí na América Latina. Né? Ajudei, não limpei, é verdade. Eu ajudei a limpar. Ajudei a limpar. Então, o começo da minha carreira foi esse, em vez de consumos, eu passei por engenharia, operação, chão de fábrica e tudo isso trabalhando para o bem da humanidade, para as crianças. É isso. Não, e de fato, eu que tenho 2 filhos, um casal, eu te confesso, ainda bem que vocês fizeram isso. Porque, cara, imagina um tempo, né? A gente nem há tanto tempo atrás, né? O complicado que era, né? Porque é um negócio que não tem jeito. Tanto é por isso, inclusive, vendeu e vende tanto até hoje. Né? Vieram mais concorrentes, etc. e tal, e aí esse foi o começo da minha carreira. Até cachorro tem hoje, né? Usa fralda. Até cachorro tem, putz, grila, tem. Não é? Tem. Então. E as máquinas também já fazem aqueles tapetinhos, então é tudo mesmo, tecnologia, cara. A ideia é a mesma, né? O conceito é o mesmo. Mas nem brincadeiras à parte, porque isso foi sério, né? E isso construiu, claro, o profissional que está aqui hoje, né? Essas experiências, a passagem, 10 anos de uma multinacional, global e tudo, certamente contribuiu muito para o teu aprendizado, para a tua experiência. Mas indo também, continuando uma vida elétrica, que eu tenho certeza que aí foi também, como é que o Cláudio, engenheiro químico, formado pela USP, que você me falou, com essa passagem, né, numa empresa do setor que está correlacionado, né, formou na engenharia química e foi trabalhar, óbvio, de certa forma com isso.
Mas e como é que ele chega no setor elétrico? A vida dá volta, né? A vida vai levando a gente para um lado, vai para o outro, a gente vai quebrando alguns modelos e vai migrando. Quando eu saí da Procter, eu tinha um interesse de estudar fora, né? Era uma coisa que estava na minha cabeça, disse, eu vou estudar fora, vou passar um tempo. Aí procurei alternativas e acabei indo parar na Inglaterra. Eu fiz um MBA de 1 ano. Então, dei uma pausa na minha carreira, né? Fui morar. Bom, quem conhece a USP sabe que tem lá o CRUSP, né? O conjunto residencial da USP. Né? Então, fui morar no CRUSP, dessa universidade no interior da Inglaterra, que chama Cranfield. E, putz, era duro, viu? Era complicado pagar em Libra na época. Bom, um caos. A Libra na época custava R$ 2,4. Quando eu saí já estava 3,5. Mas hoje está 6, né? 6, 7, né? A Libra está 7, cara. Então, para você ver. Ainda bem que foi antes, né? Ainda bem que dava, aí na época deu para pagar, né? Ainda dava. Mas tive que vender o almoço para pagar o jantar Isso. lá. Então, não era fácil. Não tem vida fácil, né? Não tem vida fácil. Então, eu passei esse ano na Inglaterra, voltei para o Brasil, né? Me diverti para caramba, conheci muita gente, tem muitos colegas que estão no mercado, mantenho contato ainda em outros setores. Voltei para o Brasil e aí eu voltei, outros colegas voltaram também, e aí eu fui convidado para entrar no mercado de consultoria. Então, também, quem já tem experiência aí já ouviu falar do Balanced Scorecard. Então, eu fui consultor de BSC. Né? Eu trabalhei na Simnetics, que era referência, trabalhava com os professores Kaplan, Norton, etc. Então, fiz muito mapa estratégico. São as referências do EBS. Ajudei a traduzir livro, fazer capítulos de livros também. Então, até escrevi algumas coisinhas, algumas besteiras por aí, né? E passei esse tempo na Simnetics, 3 anos e meio, 4 anos. Fui para uma outra consultoria, né? Passei 1 ano na Accenture. E aí, quem me convidou para participar, entrar no mundo elétrico, né? Foi uma colega minha, que eu gosto muito, Cibele Castro. Ela virou assim, você quer vir trabalhar na GE? Opa, vamos embora. Que ano era isso, Cláudio? Oi? Que ano Puta, nós estamos falando de 2007. Né? 2007, então o Cláudio vai para a GE. 2007 aí, o Cláudio vai para a GE. Aí você se eletrifica. Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar no que a gente chamava de verticais de biocombustíveis. Né? Então, biocombustível no Brasil, o que é? Etanol de cana. Então, a gente buscava encaixar as soluções tecnológicas da GE no mercado de geração de energia, porque a gente sabe, é autossuficiente uma usina de açúcar. Né? Você moe, tira o mosto, pega o bagaço, queima de novo, gera energia e joga na rede. Foi aí que eu comecei a me eletrificar. E aprender de tecnologias como geradores, sistemas escadas, sistemas de controle, etc. Foi aí que eu comecei a minha carreira. Então, visitei todo o cinturão de cana aqui do interior de São Paulo, ia para as usinas, visitava as usinas, etc. e tal. Fizemos um trabalho para colocar em pé lá, nós estamos falando de 2007, 2008, 2009, né? Uma solução que está surgindo, que é o biometano de vinhaça. A gente trabalhou para colocar em pé, conseguimos um piloto depois. Eu vou te fazer um pequeno corte aí, e te ouvindo, né? E é interessante, o mundo, você falou que o mundo gira e gira mesmo, né? Não é mentira. Galileu apanhou, mas ele gira. Se tiver só apanhado, tá bom, né? Morreu por causa disso, mas faz parte da vida. Olhando para o momento, né, e vendo tudo isso que está acontecendo e pensando nessa indústria, a indústria do etanol, né? O Brasil tem também aí uma excelente oportunidade de novo, né? Porque recente também teve aqui conosco o Hudson Zanin, pesquisador da Unicamp, professor pesquisador da Unicamp. A Unicamp está desenvolvendo, inclusive, baterias lá também. Né? Tem um projeto muito interessante. E na visão do Hudson, e aí também queria te ouvir um pouco nisso daí, né? A gente está falando de 2007, e você me contou ali também no making off, né? E eu era professor à época também, o que eu falei, olha, o etanol vai voar e tal, e tudo, né? E não aconteceu conforme o imaginado da época, mas volta agora de novo na discussão como uma solução de mobilidade sustentável. Né? É que, fazendo um parênteses nessa tua fala, mas eu acho que é um ponto importante, como é que você está vendo isso? Né? Essa questão, mobilidade elétrica, o etanol entrando como uma possibilidade.
isso que você disse, né, das outras energias, né, possíveis, né, dentro, inclusive até dentro da própria GD, vinhaça, biometano e tudo, a gente sabe que isso tem avançado muito. Como é que o Cláudio, nesse contexto, vê tudo isso aí? Eu espero que, a partir de agora, realmente a gente decole com isso, né? O álcool é uma realidade, né? Tanto que a gente está... Se eu falar alguma besteira, me corrijam aqui. A gente está revisitando o álcool porque os modelos que fazem mais sentido para o Brasil são modelos híbridos, né? Sim, então, sem dúvida. Então, a gente tem a disponibilidade do etanol. Então, para o Brasil, a cana-de-açúcar é uma jabuticaba. Sim. Né? Então, funciona aqui. Sabe fazer isso. Exatamente. Né? A gente sabe fazer, a gente tem condições de fazer, a gente tem capacidade. Tecnologia. Né? O carro flex surgiu no Brasil. Sim. Né? Então, isso para nós é uma vantagem fantástica. Né? Tem consumo, né? Tem consumo. Na população de... Eu acompanho ligeiramente agora o que está acontecendo com relação a metano. Eu vejo que está surgindo agora uma oportunidade de geração distribuída com a vinhaça e com a suinocultura, coisa que lá atrás, né, quando eu estava no tempo dos dinossauros, a gente estava pensando, pô, isso aqui funciona, isso aqui dá liga. Aí, por questões de mercado, ou investimento, ou capex, ou preço da energia, etc., não decolou. Hoje a gente tem uma outra regulamentação. Então, eu acredito que existe a possibilidade de crescer muito e tão rápido quanto foi a solar, porque a solar cresceu rápido. Né? Então, eu acho que elas têm, uma vez que a solar abriu o caminho, essas outras fontes alternativas, elas devem continuar crescendo. Em termos de mobilidade, né, eu não tenho carro. Eu uso Uber, eu uso táxi, e eu circulo no carro dos outros. Né? Aí já não é dinossauro, aí dá para dizer que é jovem. Né? Estão jovem. Que a turma não quer mais. Né? Eu não quero mesmo, principalmente em São Paulo, cara. São Paulo é uma loucura para dirigir. Mas eu vejo dessa forma, eu acho que deve caminhar para esses modelos. Né? Eu acho muito difícil você ter só carro a bateria. Né? Então, eu acho que pode ser vantagem em algumas condições. Eu acho que o modelo que vai prevalecer é o da condição, da necessidade de cada um. Né? É isso. Né? Tanto é que em várias coisas você não tem uma opção só. Em várias entregas que o mundo te apresenta, você não tem uma opção só. O velho ditado, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Mas eu acredito, sim, eu penso como você e como o Hudson colocou aqui, quando a gente conversou, o modelo brasileiro que tem tudo para funcionar é esse modelo híbrido entre o etanol, né, e a bateria. Né? Você ter os dois ali como possibilidade, sendo sustentável. Né? Exatamente. Mas voltando em 2007, onde a gente estava, aí na GE, e aí como é que foi essa passagem e que momento vira, porque, ok, já estava na eletricidade, mas se aproxima, aí sim, talvez, de algo que a gente se conheceu ali, que foi no fotovoltaico, né? Na geração fotovoltaica de uma forma mais ampla. Então, eu comecei a trabalhar na área de energia, e aí começaram a surgir as lâmpadas de LED. Né? Aí tinha a Olimpíada e tinha a Copa do Mundo. Então, tinha a oportunidade de fazer showcases de várias tecnologias novas. Né? Você falou Olimpíada e Copa do Mundo aqui no Brasil. Aqui né? no Brasil. Isso, aqui no Brasil. Isso, então, isso. nós estamos falando de 2014. E 16 já fez 10 anos, cara. E 2016, que foi a Olimpíada. Tanto que a gente começou a introduzir tecnologias de iluminação a LED. Hoje todo mundo tem LED, na época não tinha nada. Né? Hoje já é fácil você ver. Né? O primeiro projeto de iluminação pública com LED no Brasil foi a Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente conseguiu colocar na volta da Lagoa Rodrigo de Freitas LEDs. Né? Obviamente mostrando a tecnologia, mas também ressaltando, ou seja, existe uma oportunidade de mudar, e efetivamente mudou. Né? A característica da iluminação, não só a pública, mas a residencial, etc. Quer dizer, hoje o mercado de LED é um mercado que... Consolidado. Né? Consolidado. Né? Eu brinco que é muito mais fácil é muito mais difícil você tirar o avião do solo do que manter ele em voo de cruzeiro, né? Sim. Por isso que tem cabelo branco pra caramba aqui. Sim. É LED, é vinhaça. Sim, né? sim. Eu nunca procurei as coisas fáceis. Você tem uma mania de inovação aí. Eu gosto de problema. É isso. Mas é um problema bom, né? Depois a gente vê que funcionou, isso que é legal. E aí teve esses projetos de LED, então comecei a enveredar por eficiência energética. Eu estava trabalhando na GE, fui convidado por uma empresa espanhola para fazer uma entrevista. Essa empresa fazia placas solares.
né? Eu falei, vamos lá, que negócio é esse daqui? Não tinha nada. Esquenta água. Esquenta água, né? Puta, eu volto nessa daqui a pouco. Isso foi em 2011, né? Então, eu já estava... Não tinha 482 ainda aqui no Brasil. Não tinha 482 E os caras já estavam olhando para o mercado brasileiro. Já estavam, porque já estava a movimentação da resolução. Sim. Então, vamos lá. Eu fiz entrevista aqui no Brasil, aí fui para a Espanha, conversei com os caras, né? 2 noites no avião. Uma noite chegando e um banhozinho ali no aeroporto e faz essa entrevista e volta. No fim, não deu certo, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Saí da GE no final de 2011 e assim, vou aproveitar um pouco. Aí fui ver a Olimpíada em Londres, fui passear, dar umas voltas, descansar. E comecei a procurar E a parte... parênteses, né? É um hobby do Cláudio, né? Viajar? Viajar. Puta, viajar. Bom, depois eu conto a também. gente conta. E não é para qualquer canto, não é? Não, é viajar mesmo. Você vê, é inovação, como você falou, nos negócios e inovação nas viagens, né? Sim, sim. É só não é a trivial. Não é trivial. Eu conheço, não é, eu sei. Não é trivial. Então, aí comecei a fazer contato com uma empresa canadense, uns developers de energia solar, não deu fit, mas eles me referenciaram para uma empresinha que não tinha entrado no Brasil ainda, né, que estava querendo entrar no mercado brasileiro. Fala com esse colega aqui da Canadian Solar. Né? 2012, ninguém conhecia a Canadian, né? Quem lembra na época, né, era a Ingle que dominava o mercado. Sim, que já tinha fornecido, inclusive, o sistema do Maracanã e do Mineirão. O famoso 7-1. Exatamente. Essa parte é dita. Não. Essa parte é dita. Essa parte não sei por que eu falei isso. Segue. E você é mineiro, hein? Pois é, acho que talvez tenha sido esse o trauma, né? E você vê que a Ingle, depois disso... Exatamente. Olha o azar aí. Cadê a Ingle? E quem dominava o mercado era a Ingle e eu comecei lá. Bom, vamos lá, monta a estrutura, back escritório, monta o contrato social. Ou seja, estamos falando de Canadian Solar vindo para o Brasil. Vindo para o Brasil. E o Cláudio montando a barraquinha. Exatamente, setembro de 2012, né? Foi a primeira vez que eu fui para a China para conhecer como é que fazia módulo solar. Como é que é esse negócio, o que é isso, aquilo, outro. E tem uma curiosidade aí, né, Cláudio, voltando, que eu quero te ouvir aí, que a gente está falando de tecnologia de 12 anos atrás, né? Mas o mercado, me lembro disso, né? Eu, inclusive, acho que eu passei por isso. Não, é uma empresa canadense, né? Você jurava que esse módulo estava sendo feito em Ottawa, né? Ou Vancouver, né? Não era. Não era. E todo mundo, não, vou comprar aqui porque é módulo canadense, galera. Não é módulo canadense. Mas e essa experiência de olhar, como é que era a tecnologia em 2012? Cara, hoje a gente tem back contact, tinha 72 busbar. Na época era módulo policristalino, com 2 busbar. Eles lançaram 3 busbar. Quando eu vendi um projeto no Peru, para uma fazenda de oliveiras que fazia azeite, caramba, cara. Nossa, já chegou com 3 busbar. Que maravilha isso aqui. O cara fez um tracker que era manual, ele ia ajeitando ao longo do dia. Isso para bombear a água para depois irrigar as oliveiras. E aí também estamos falando do famoso off-grid, né? Tudo off-grid. 2012. Minhas primeiras vendas, Peru, Chile, Colômbia, era tudo off-grid. Você estava montando o projeto aqui e vendendo para fora. Exatamente. Chegando com Canadian no Brasil. Eu cuidava da América do Sul na época. Então, eu peguei bastante projeto off-grid no Chile, né? Na Colômbia também. Eu lembro que eu vendi módulo na Colômbia a 70 centavos de dólar o watt-peak. Nossa, mãe. Né? Quando eu saí do mercado de módulo, eu vendi nos 20, hoje está ali nos 10. 10, 9, enfim, 10, uma 9. Loucura. Então, aí, montando, como você falou, a barraquinha e vendendo. Né? E essa experiência, eu vivi isso, não nessa dimensão, mas o conceito é basicamente o mesmo, né? De montar, de trazer uma empresa de fora do Brasil para o Brasil. Né? Eu tive experiência com empresas europeias, com empresas da Espanha. Já não era fácil, né? E aí também um pouquinho depois, ali 2016, 15, 16. Você está falando de empresas chinesas em 2012 no Brasil. Exatamente. E para explicar para eles o que é do Brasil, como é que é o Brasil,
Exatamente. Aspectos legais, aspectos tributários, certificação. E em metro, como é que faz em metro? Eu fiz em metro de módulo de 2 busbar de 290 watt-pico, lá atrás. Né? Obviamente, depois eu tive outras oportunidades de fazer uns projetos mais inovadores. Mas, bicho, era explicar tudo isso. Então, adoro a Canadian. Eu montei a barraquinha da Canadian. Botei tudo ali em pé, trouxe os primeiros módulos e nacionalizei, radar, etc. e tal. Fizemos as primeiras vendas no Brasil, enquanto isso ia cuidando de América do Sul. E era um desafio enorme também, né, Cláudio? Porque assim, o mercado estava começando a acontecer, né? Eu me lembro que, se eu falei muito até em função da BGD e tudo, a gente tinha esse número muito na cabeça. Até 2018, acho que a gente tinha 500 mega acumulado, estou falando de 18, ou seja, de 2012 a 2018, 6 anos, a gente tinha 500 megas acumulados. O primeiro projeto a ser energizado de leilão foi Ituverava em 2016. Mas aí centralizada, né? Centralizada. Porque teve aquele projeto no Ceará lá, o famoso projeto o do Mega Ike. do Itauá, do Ike Batista. Isso aí. Aquele era a referência. Vamos expandir Itauá. 1 mega, né? 1 mega. Nossa. Que Quando que a gente vai ter 1 mega instalado no Brasil? Que coisa, né? Pô, isso me lembra do antigo grupo fotovoltaico da Abine. Tem um monte de gente que está hoje no mercado que veio de lá. Vai lembrar disso. Exatamente. Quem eram, naquela ali, vamos falar em 2012, quem eram as empresas de módulo que estavam aqui? Assim? Você tinha a Kyocera, né, que já estava faz tempo, uma empresa japonesa de módulos, né? Estava a Ingli, a Jinko, acredito que já estava também, né? E a Canadian que estava entrando, era incumbente, estava ali tentando cavar o espaço no mercado. E aí, Cláudio, eu conheço a história, né, até porque a gente já conversou em outras oportunidades, você prepara a Canadian para surfar uma onda que quem é do setor conhece, sabe que surfou, mas o Cláudio fica até meados de 14, Isso. E aí um outro desafio. Fico até final de 14, né? E aí Verdade. Vou para a JA Solar. Que é um outro grande player. Que é outro conhecido grande. hoje. A JA eu fiquei de 14 até a 20. Né? Aí foi basicamente Brasil, né? Montando a barraquinha da JA do mesmo jeito. Né? Bicho, a referência, eu sou o cara que tira o avião do solo, né? Exato. A gente pode falar assim. Então, a JA, comecei a introduzir a JA, fiz a mesma montagem, etc. e tal. Curiosidade, tanto a JA quanto a Canadian começaram na Rua Barão do Triunfo, no Brooklyn, em São Paulo, né? Que é do lado da minha casa. Então, por isso, né? A curiosidade é essa, né? Por quê? Por isso. E aí eu fiquei 5 anos na JA, montando o mesmo E um momento já um pouco diferente, né? Porque primeiro eu já tinha tido o aprendizado de trazer Canadian e o mercado também já começava a ser um mercado diferente. Tudo bem que o mercado, a gente começa a sentir que ele começa a acontecer, na minha opinião, ali em 19, né? Exatamente. 19 a coisa começa a tracionar, você ainda vê 19 e 20. Tanto para GD quanto para GC. GD, você começa a ter os distribuidores de grande volume. Né? Então, você começa a falar de Cícer, você fala de Amara, você fala do Aldo, né? São aqueles que estão montando os kits. Forte Leve, eu me lembro, veio em 19. Então, começa a montar um volume de reposição de Soul Energy, fluxo, Soul Energy. Enfim, muitos... Então, aí começa a pegar. E você está na fase final dos projetos de leilão, porque o governo já começa a ver assim, putz, será que vale a pena continuar com o leilão? Não vou com o leilão? E começa o papo Marca e desmarca. Marca exatamente. E desmarca. Aí o pessoal começa a pensar, Mercado Livre, PPA bilateral. Então é um mercado que já está mais maduro. Já não pergunta mais para a gente se o módulo é para esquentar a água. Melhorou, né? E nem se vende por unidade. Dá para vender um módulo? Não, meu amigo. Você sabe que tem uma curiosidade aí que eu vivi quando eu fui trabalhar no Startar, ajudar a Startar, né? A gente não faz nada sozinho, tinha um time, mas participei muito disso, com o projeto da Forte Leve Solar, com o Antônio Torres, ali no final de 18 e início de 19. Eu vendi a minha empresa para o Antônio e a gente começou a desenvolver um projeto de colocar uma empresa de distribuição. E naquela oportunidade, o Antônio estava olhando para a planta da Fox, ali da Canadian, em Sorocaba. Ah. Certo?
Ele considerava isso viés de produção da Forte Leve, né? O negócio dela é fabricação, e isso estava muito forte no Antônio, né? E eu falei, e aí, para deixar registrado, né? Se quiser colocar a culpa em mim, pode, vai estar filmado. Falei, você é louco, não faça isso, não dá, não vai dar, porque tudo bem, claro, nós estamos falando de uma planta de produção da caneja, não há dúvida que tem qualidade aí, só que não dá tempo. É mais caro, atualização tecnológica e tudo e tal. Você está falando dos 2 bus bar, 3 bus bar, eu me lembro, eu falei, esse foi um exemplo que eu dei para ele. Falei, na hora que a gente começar a conseguir fabricar com 3 bus bar, a China vai trazer com 4, com 5, com 7, e não dá tempo, e um módulo mais caro. Então, assim, você vê a dificuldade. É complicado. Tira isso vou contar outro caso, um amigo do setor, o Nelson Falcão. Sim. Né? O Nelson, eu e ele batemos várias vezes no BNDES lá atrás, 13, 14, para fomentar a política de industrialização. Né? Ninguém sabia o que era módulo, ninguém sabia o que era tracker, ninguém sabia nada. Então, a gente começou a trabalhar aquilo para sensibilizar. O BNDES queria que em 2014 a gente tivesse fábrica de módulo no Brasil, em 2018 a gente estivesse fazendo célula no Brasil. Eu lembro que tinha até os percentuais, lembra? Tinha os Por percentuais. isso colocaram lá para ver se... Aconteceu? Não. Aconteceu. Mas você vê, a gente isso para contextualizar que a gente tem que agir mais rápido como Estado. Isso que eu ia dizer, Cláudio. Eu acho assim, governo, tem que ser como política Estado. de Estado. Tem que É ser esperar, política de é Estado. subsídio mesmo. Você vai ter que ajudar essa indústria a acontecer, senão ela não acontece. E foi que E hoje eu não sei nem se é caso de acontecer. A gente vai falar disso um pouco mais à frente, que é esse excesso de produção. Então, ir para um negócio que a China já domina, na minha opinião, Sim. e que tem excesso de produção, um negócio, vamos procurar outra coisa para fazer. Qual é a próxima bola, né? Porque essa já foi. Então, para você ver, lá atrás a gente estava trabalhando para fomentar uma indústria nacional. Eu estou falando de 2012, 2014, né? Sim. Não fizemos. Houve as tentativas, não funcionou, e você tem toda essa taxa de atualização. De 2 foi para 3, para 4, para 12, para 20 busbar, célula, PERC, HGT, etc. Eu li esses dias, já estão falando, inclusive, de tirar o busbar, né? Já não é um negócio já existe o back contact. Isso. Existem módulos que têm back contact. Imagina, então, não dá. Você não tira mais o sombreamento, usa menos tira a prata, né? E estão falando já de eficiência na casa dos 30, 30 e alguns por cento. Imagina, a gente falava de eficiência de 16, né? 15, 16, você fala, uau! O Imetro lá, o módulo top A era acima de 16%. Já foi. Hoje todo mundo seria. Bom, então, na conversa que faz curva, que é a conversa aqui no Diário de uma Vida Elétrica, aliás, aproveite, se inscreva aí no nosso canal. Nosso canal tá bombando, sabia, Cláudio? Opa! Rapaz, a gente já está com quase 300 inscritos. Então, eu conheço eles pelo nome. Então, se inscreva aí, aproveite e fala, não, eu estou lá no DUV desde o início. Não precisa ver. Vale a pena ver. Não precisa, mas vale a pena que tem muita conversa. Que eu estou lá. Dá uma olhada, coloca o sininho. Eu sempre confio quem é que está lá, entendeu? Tem gente que eu nem converso mais porque não está no DUV ainda. Mas voltando no nosso papo, que está muito bom, JA. Então, o JA teve esse momento, você começa a ver rampar, né? Vem uma pandemia, começa uma pandemia, e você falou que sai em 20, então você pega a pandemia, né? Exatamente. Como é que estava esse momento? Hein? Como é que foi esse momento? Do Cláudio e do Estava um momento setor. de crescimento. Então, o mercado estava crescendo, novos distribuidores, a gente trazia muita tecnologia nova, né? Então, eu tive a oportunidade de com a JA aqui no Brasil, colocar 2 tecnologias pela primeira vez no país, que foi o bifacial, projeto com o pessoal da Solar Grid. Se o Thiago Moretti estiver ouvindo, ele vai lembrar dessa história. Marco ele, pode deixar aqui. Marca ele. Marca o Thiago da Solar Grid. A gente fez o projeto Francisco Sá com os módulos bifaciais. E um outro foi com o pessoal da Solatio, que foi o Monoperc. Na época, todo mundo só falava de poli isso, poli aquilo. A Canadian lançou o Polyperc. Não vou entrar no mérito de um ser melhor que o outro. Isso fazia muito sucesso na época também, o Polidense, né? Por isso que eu só tenho 250 inscritos, tá vendo? É isso.
Segue. E aí a gente fez o primeiro projeto de polidense, cara. Mas é que não teve jeito. O Monopack. Você tira o mineiro de Minas, mas não tira Não Minas consegue, do cara. não. Você perde seguidor, mas você segue nessa ideia. Vamos em frente. Vamos lá. E, então a gente teve a oportunidade de fazer esses 2 projetos inovadores na época, né? Porque era trazer nova tecnologia e dentro de um mercado introduzir coisa nova também já era complicado. Então não só eu tinha que decolar, mas também eu era cabeça dura de querer trazer as coisas novas, né? Então aí 2020, fevereiro, vem a pandemia. Quando foi em agosto, mais ou menos, eu já recebi uma oferta para começar a trabalhar na Array. Né? Então, os caras lá de fora, mais uma vez assim, Cláudio, você monta a barraquinha aqui para Você que é o moço da barraquinha? Mas é diferente um pouco a cultura, né? É completamente diferente a cultura e o equipamento é diferente. É outra história. Nós estamos falando de outras complexidades, né? Então, a Array queria entrar no Brasil, via um mercado promissor. Ela já tinha comprado, se é a palavra correta, a STI? Não. STI? Não. Então, o pessoal veio, me buscou para fazer uma plataforma orgânica aqui no Brasil. Então, aí é um trabalho que a gente teve que começar a fazer com os fornecedores, quem eram os fornecedores, quem pode fazer tal peça, trazer os desenhos, acordo de confidencialidade. Né? O mercado já tinha fornecedores de equipamentos, dos componentes, né? Para fazer a montagem do tracker aqui. Eu me lembro, eu fiz uma ligação para você à época, logo que você mudou e tudo, e passou um período. Foi não sei se você vai lembrar disso, foi o Cláudio, você está sequestrado. Porque você sumiu. Eu saí do Você sumiu assim, né? A gente convivia até em função da BGD também, que você fazia parte ali da diretoria conosco e tudo. E a gente conversava mais e, de repente, cadê o Cláudio? É que foram 2 anos e meio entre 20 e 23, onde o trabalho foi muito interno. Então, foi um ano mais ou menos assim, montando a barraquinha, procurando fornecedor, quem faz os componentes, quais são os componentes, quais são os que a gente vai qualificar, o produto é adequado, não é adequado para o Brasil, etc. e tal. Vamos investir, não vamos investir. Então, teve toda essa parte de convencimento à matriz para poder fazer com que decolasse. Recebi o ok em julho. Isso. No dia 7 de setembro de 2021... Tá. 21? Foi, 21. Disseram assim, suspende tudo, para. Falei, ih, cacete, o que aconteceu? Ou seja, um ano depois, né? Um ano depois. Isso. Então, esse ano foi tudo interno. Foi o ano que eu fui abduzido. Ah, tá. Exato. Então, eu suspende tudo. Alguma coisa aconteceu. Aí eu falo com o meu chefe, não, a gente está fazendo due diligence numa empresa que a gente pode vir a adquirir. Beleza, piano, fico na minha, quietinho. Aí comecei a ser convocado para algumas reuniões, etc. e tal, e a gente começou a trabalhar e tal. Em novembro, foi anunciado que a Array tinha a intenção de adquirir a STI Norland, que já estava no Brasil desde 2016 ou 2017, se eu não me engano, né, que fabrica trackers, né, os rastreadores solares. Então, trabalhar, tá, continuamos fazendo as reuniões, etc. e tal, foi formalizado em janeiro de 22. Então, foi anunciado a aquisição, e aí eu passei a fazer parte do time de integração, né? Aí, a brincadeira que eu conto é, aí você tem que botar brasileiro, espanhol, americano, né, no mesmo saco, todos esses gatos no mesmo saco, uma empresa de capital aberto contra uma empresa de origem familiar. Né? Então, que legal. Então... que divertido. Então, vieram mais cabelo branco. Eu tento fugir dos perrengues, os perrengues vêm atrás também, né? Não, é kármico. E aí foi um ano e pouco nesse processo de integração, né, das 2 empresas. Né? Então, E como é que você, nessa experiência, porque você teve a experiência, vamos dizer, de 2 indústrias, né? A indústria do módulo, né? Dentro do fotovoltaico, e o tracker. O módulo você não precisa explicar, né? Sem o módulo não acontece a magia, né? O módulo é arquivo PAN, estrutura, datasheet e como é que entra e você faz a simulação. Né? Essa é a forma de você vender o módulo. Obviamente, eu não estou querendo minimizar os fabricantes de módulo, né? Mas é uma forma muito mais transacional de vender. Sim. Né?
Sim, ainda que tenham, a gente começa a ver tecnologias diferentes e tudo, né? Mais, vamos dizer, mais simples, né? É, o tracker passa a fazer, né, me lembro de discussões de tracker se fazia sentido ou não, né? Ah, faz sentido o tracker, não faz sentido e tudo. Não, faz sentido só em centralizada, em GD não faz. E aí a gente vê que Faz sentido em tudo, cara. então, essas teorias vão caindo por terra, né? Como é que você vê hoje, com a sua experiência dentro dessa indústria do tracker, a participação desta solução em projetos? Eu diria que, salvo uma região que tenha ventos muito fortes, Aham, acima de 50 metros por segundo, 60 metros por segundo, aham, isso é tudo normatizado, existe aham, uma norma estabelecida, aí você vai para a fixa. aham, Você pode colocar um tracker. Existem usinas que pediam cotações de 1 mega, de 2 mega, de 5 mega. aham, Então, existe, o tracker já é uma solução aham, estabelecida. aham. Eu diria que, salvo nessas regiões, eu diria que você pode dizer que 95% das soluções hoje no Brasil são com tracker. Tá. Tá? Tanto GD quanto GC faz sentido, né? Porque você aumenta significativamente a produção de energia. Em quantos por cento? Não tem um número fixo. Você Eu sei salta de 19 numa fixa para 23, 24 de aproveitamento da planta. Tá, eu vou te fazer uma pergunta que depois eu sei que eu vou arrumar confusão com o Zói, porque as perguntas de botando pilha, quem normalmente faz é ele. Aham. Mas como ele já tem uma separada, que ele já me falou, que sabia que você vinha, eu vou te fazer uma pergunta a lá botando pilha. Tá. Porque é um momento novo. Tá. Né? Eu tenho escutado isso, conversado, ouvido, e eu acho até que faz algum sentido. Que o que passou a ser uma certa competitividade para o tracker foi o fato do módulo ficar muito barato, ter ficado muito barato. Eu ouvi isso de EPCistas e desenvolvedores de projeto que estão dizendo o seguinte, olha, na condição atual, eu consigo compensar ou eu busco compensar isso com uma quantidade maior de módulos e estrutura fixa do que colocar tracker. Isso tem sentido, isso que o mercado tem dito? Você tem escutado isso? Não, não tenho escutado. Isso faz sentido? Quando você tem um equipamento que vai te aumentar 3, 4, 5% o PR da planta, eu acho que faz sentido usá-lo independente de qualquer situação, né? Pode ser uma questão econômica, né? Sim, Mas se porque você tem que botar elétron para fora, e para quem vai ser o proprietário da planta, o que ele quer é isso, botar elétron para fora, porque ele vai faturar mais em cima disso. Quando você fala... Porque talvez ele está olhando, imagino eu, talvez não, certamente está olhando para o CAPEX, o famoso CAPEX. Exatamente. Né? Olha, fica mais barato, eu vou ter a mesma entrega de energia que eu precisava ter, mas eu coloco mais módulo em vez de eu colocar o tracker, ou seja, a conjunção entre mais módulo e estrutura fixa, claro, ele vai precisar de mais espaço também, né? Provavelmente. Vai depender do que a gente chama no mercado de poligonal. Qual é o terreno que ele tem? Qual é o nível de acidente que o cara vai ter? Né? De relevo, como é que vai ser o relevo do local? O tracker, sempre brinquei no mercado, que o trackerista é o primeiro a entrar e o último a sair. Porque o cara tem que fazer interface com a engenharia consultiva. Muitas vezes você tem um grupo de engenharia trabalhando, você tem o EPCista, né? E você tem o proprietário da planta. Então, você faz uma interface com todos esses, mais o fornecedor de módulo, né? Porque aí você tem que verificar as compatibilidades, etc. E tal. Então, é muito mais complexo de dizer, você desenvolver uma solução de tracker, né? Depende do vento, da região onde você vai colocar, etc. E tal. E quem vai definir isso no final, muitas vezes, é o proprietário, porque aí ele vai ter que fazer a conta do famoso LCOE, o custo nivelado de energia. Se vale a pena pelo CAPEX, se não vale a pena pelo CAPEX. Né? Mas tem um OPEX aí também, né? Oi? Mas tem um OPEX aí depois também. Tem um OPEX também. Mas vamos dizer assim, hoje em dia, no Brasil, em termos de tracker, eu diria que as soluções são muito similares. Tá? Não dá para dizer que é commodity, porque cada um tem um desenho diferente. Né? Mas as tecnologias são muito similares. Né? Você tem vários trackers bifila, você tem trackers que são articulados para poder acomodar o terreno. Essa é uma coisa que surgiu há pouco tempo, o tracker que se acomoda melhor no terreno. Por quê? Porque ele faz com que você tenha menos movimentação de terra.
Né? Ao ter menos movimentação de terra, você está influenciando direto no CAPEX. Então, além de falar desses 4, né, players que trabalham, o modulista, o EPCista, o proprietário e a engenharia, né, você tem todas essas complexidades do projeto. Qual é o terreno? Qual é a poligonal? O terreno é quadrado ou é todo E às vezes não tem, ele tem um terreno e aquele é o espaço do terreno, né? Aquele que Não eu dá tenho, para ele. né? É aquilo que eu tenho. Não tenho mais. Eu não consigo alugar a área do lado. Sim. Né? Então, eu acho que tem todas essas complexidades para você dizer se vale ou não vale a pena. O que eu te digo eu vejo muitos projetos de pequeno porte mesmo, de 1 mega, 2 mega, onde está sendo considerado tracker. Quando você fala 1 mega, 2 mega, normalmente você não tem um terreno tão recortado. Mas quando você está falando de projetos grandes, você tem que entrar para fazer tudo isso. Você tem que fazer a conta na ponta do lápis. Mais um aspecto que você tem que considerar quando você está falando você tem falando de ventos e você está falando de geologia. Sim, o famoso pull-out, né? Exato, o pull-out, então você vai fazer, você recebe um geotécnico, você faz a avaliação daquele geotécnico, mas você tem que mandar o pessoal fazer o teste estatisticamente, ver quais são as, como é que é a região, perfurar e fazer o teste. E isso vai te definir como é que vai ser a fundação, que tipo de fundação que vai ter. Então, é complexo. E eu observo também, Cláudio, que uma coisa que aconteceu nesses últimos anos foi a entrada de novos atores do setor, né, fabricantes, né, globais, e também o surgimento de fabricantes nacionais. Né? Eu tive, né, lá no litoral de Minas, na capital do litoral de Minas. No Rio de Janeiro? No Rio não, que é sério. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Nós temos lá, né, tem a Arcol, que eu participei, né, vi o processo deles, bem interessante, né, que é do grupo MTR, aí, que tem feito muito também no setor, tem trabalhado muito no setor. Acho que a Abrafer também, né, também tem e outras, né, eu devo estar esquecendo, certamente tem outras também, olhando para a possibilidade de fabricar o tracker nacional. Né? Então, quando você vê isso, assim, será que realmente melhora fixa com relação... Sim. Além disso, vieram outros estrangeiros, né, que estão entrando no Brasil. Então, é uma solução que faz sentido. E aí, você vê fabricantes de módulo fabricando tracker, né? Exatamente. A gente falou isso, né? A gente também. falou, tem uma integração no mercado, né, de fabricantes de módulo, já sei de fabricantes de inversores. Aqui no Duve a gente pode dar nome aos bois, tá? Pode dar? Pode, sem nenhum problema. Então eu vou falar. A Trina está fabricando. A Trina está fabricando. A Ginco está fabricando ou não? A Ginco não. A Ginco está enveredando, né, pelas baterias, assim como a Canadian. Isso. Mas a Trina, sim, está fabricando. A Trina comprou há alguns anos a Enclave espanhola. Então ela já tem acho que uns 4, 5 anos, se eu não me engano, que ela já está com a tecnologia do tracker. Né? Então você vê que é um movimento, né? Já consolidou, né? A gente pode dizer que se você pensar, imagina, eu sou o dono da planta, né? Eu já tenho que lidar com o EPCista, com o cara da engenharia, com o fornecedor do módulo, com o fornecedor do inversor, com o fornecedor do tracker, o fornecedor do cabo, tem que fazer o estudo geológico, etc. e tal. E aí eu tenho que fazer com que o do tracker fale com o do módulo e o do módulo fale. É que nem eu na integração, né? Melhor. Como é que você bota todos os gatos no mesmo saco? Você tem que fazer com que o teu sistema tem que funcionar. Né? Então, eu acredito que existe uma movimentação de consolidação ou melhor, não sei se é consolidação ou compatibilização, onde você vai fornecer equipamentos e tecnologias embaixo do mesmo guarda-chuva. Para o investidor, para o proprietário, em termos de risco no investimento, é menor. Sim, porque ele lida... Ele tem que garantir, nomeando, né? A Trina tem um módulo e a Trina tem o tracker. Senhores, arrumem-se e organizem-se para poder fazer com que a coisa seja compatível, para que eu não tenha nenhum risco no futuro. Né? Coisa que hoje em dia você tem que pegar o fabricante do módulo, compatibilizar com o do tracker, né? Garantir que os dois conversaram e faz sentido para colocar a coisa adiante. Né? Então, eu acho que existe esse movimento de consolidação.
Ô, Cláudio, eu estou com um ponto aqui e desde que eu fiz aquela pergunta, né, do botando pilha, e arrumei uma confusão danada, porque já estão me ameaçando processar, acabar com uma amizade de muito tempo, sabe? Enfim, então eu vou ter que chamar um amigo nosso que participa sempre das conversas, que é o famoso Zóio, porque não, a pergunta do botando pilha, quem faz sou eu, e tudo é que você não está ouvindo, eu estou ouvindo aqui. Então já está começando a me atrapalhar a conversa aqui, eu vou trazer ele. Traz o Zóio. Só você que pode conversar as coisas assim um pouco mais intensas, é isso. E aí a gente olhando para tudo isso, né? Tracker, módulo, enfim, falamos do biometano, né? Se quiser a gente entra na eólica, enfim, as renováveis crescendo no Brasil. A gente, como diria Bruno Henrique, centroavante do meu time, mudamos de patamar, né? Estamos num outro patamar. A gente começa a viver um problema, né? Uma palavra aí, achei até bacana, né? Porque, né, essas palavras, você vê quando um negócio é sério, o pessoal acha umas palavras americanas, né? Bom, né? Importada para explicar. Exatamente. Que é o curtailment. Como é que é? Você fala? Curtailment. Isso aí, é essa aí mesmo. Que é um problema que a gente começa a ter. Esses dias até escrevi no LinkedIn a respeito disso, que nada mais é que eu estou começando a gerar mais do que o sistema consegue transportar, os subsistemas que o Brasil tem, né? São Nordeste, Sudeste, enfim, e no Nordeste tem acontecido, porque eu tenho ali muita eólica e muita solar, começa a ter mais geração, principalmente em dados momentos do dia, pela manhã, por exemplo, manhã, início da tarde, e eu não consigo transportar essa energia, certo? Pergunta dele, tá? Isso aí é debate que não tem nada com isso. E ele diz o seguinte... Não, mas é ele tem essa mania. E a gente vê que a tendência é que mais projetos entrem em operação, tanto de eólica quanto de solar centralizado. A AGD também, nessa discussão toda, buscando seu espaço, a AGD vai bater 32 gigas aí daqui a pouco, então... A gente, quando começou a GD, dava festa quando dava 1 giga e pouco, está dando 32 gigas quase. Então, é natural que isso aconteça cada vez mais, sim, né? Essa condição. E aí vem a curva do pato, e aí estão dizendo que a gente está no bico do urubu. Isso é porque você é flamenguista. Claro. Como é que resolve isso? Qual o horizonte? Ou seja, como é que a gente vai resolver isso? Parece que é um problema no mundo, né? A gente reclama muito no Brasil que a gente está sempre atrasado. Né? Às vezes é bom você estar atrasado. Ele que perguntou, tá? Tu me bota numas... às vezes é bom você estar atrasado com relação a outras regiões, porque você pega o aprendizado e você não repete os mesmos erros. Então, a gente está falando de Chile. Né? O Chile meteu fotovoltaica, a Califórnia, vamos para as renováveis. E aí surge a famosa curva do pato, né? Que a curva do pato é a demanda líquida que você tem, né, de energia. Né? Como você falou, durante o dia a gente tem sol, vai produzir fotovoltaica, o elétron fotovoltaico. Né? Durante a noite você não vai produzir isso, você pode produzir um pouco mais de eólica. Né? Então, esse é o problema que está acontecendo hoje no Chile. Né? O que eles estão adotando como solução? Baterias. Porque imagina, você está produzindo, você não desliga o sol, você tem que injetar aquele elétron na rede, e você não está sendo remunerado, né? E aí você muda a partir das 6, 7 horas da tarde, o preço duplica, triplica, eu estou perdendo dinheiro. Então, faz sentido eu colocar tecnologias que eu consiga fazer o que no mercado chama de peak shaving. Né? Então, peraí, vou transferir isso para cá. Né? E como é que você faz isso? Bateria. Né? O Brasil tem, naturalmente, as hidrelétricas, que lá atrás a gente falava que elas podem funcionar como baterias, realmente elas funcionam. Né? Aí pode entrar num outro ponto, que é a disponibilidade de água, mas isso não resolve no curto prazo. Então, a tecnologia de baterias, né, ela vai entrar. Ela vai entrar nas GCs, vai entrar nas mini GDs, né, e vai entrar em casa. Né, vai entrar behind the meter, vai entrar, assim, vou ter o meu sisteminha com a minha bateria, o meu fotovoltaico, etc. e tal, aqui para garantir. E eu uso menos energia. Então, isso vai acontecer. Essa é a solução que eu vejo que está, em termos de tecnologia, que deve ocorrer nos próximos anos. Né? Resolver, vai suavizar. Mas acho que a gente tem que fazer essa movimentação para poder avançar. Né?
né? E aí, você acredita porque foi até um artigo interessante, uns 2 meses atrás, que o Edivaldo Santana, ex-diretor da ANEEL, colocou, né? Quando a gente estava ali naquela discussão toda da transmissão, né? Ele disse o seguinte: eu não sei se vai dar tempo da transmissão ficar pronta antes de chegar a solução de armazenamento. Ou seja, pode ser que o armazenamento resolva os temas de transmissão, porque é a carga, quase junto à carga, ou você fazer esse equilíbrio do sistema, e a gente está pensando em aumentar a linha de transmissão, né? O Nordeste é exportador líquido de energia e o Sul, o Sudeste é importador líquido. Então, como é que você faz? Lembrando do caso da Bengoa, né? Lembra que teve aquela linha de transmissão que eles deixaram, né? E tinha a eólica no interior da Bahia que estava produzindo e não entregava. Né? Então, realmente é um ponto que a gente tem que trabalhar, a transmissão, porque ou os projetos vão vir mais para o Sul, com menor irradiação, né? Ou você melhora a rede de transmissão, né? Principalmente do Nordeste para o Sudeste. E a necessidade de carga, né? Aí passa por uma outra política de Estado. Você tem que crescimento, porque senão, industrialização, por mais que você armazene, você tem que usar. Eu tive num evento e o pessoal mencionou muito a necessidade de energia para empresas que são eletrointensivas, que têm demanda. Então, aí você está falando de indústria de bebida, o varejo, que tem necessidade de refrigeração, data center, tem muito data center querendo entrar em operação no Brasil. Obviamente, a gente tem as mineiras. Então, a demanda existe, mas aí vai no mercado livre, né? Mas o gargalo continua sendo a transmissão. Onde que eu coloco esse projeto? Qual é o meu ponto de conexão? E como é que eu faço com que esse elétron chegue ali? Né? Os terrenos bons já foram. Né? Agora, aí você começa a pegar um pouco mais de carne de pescoço para poder fazer. Como diria meu sogro, o que é fácil, todo mundo já pegou. Né? Exatamente. Né? Então, agora você começa a pegar regiões mais complicadas, mais vento, menos irradiação. Por isso que a GD está nesse mercado que está correndo contra o tempo para poder fazer as instalações. Né? E fomenta a entrada de mais fabricantes, né? Porque você não tem tempo. Né? Esse é um mercado que você tem que instalar agora. Acho que eu fugi um pouco do tema. Não, perfeito. É isso mesmo. Essa é da discussão aí, para acalmar ele aí querendo perguntar e tal. Ele gosta de participar. A gente está chegando na reta final desse papo nosso, Cláudio, muito bom. E aí eu queria te ouvir, antes da minha pergunta final, nos projetos pessoais aí, né, do Cláudio, que viveu bastante startup de projetos, bastante novidades e iniciativas no nosso setor. Como é que você está pensando, olhando para isso? Cara, eu estou aguardando o próximo perrengue. A próxima barraquinha? A próxima barraquinha. Né? Porque eu acho que tem muita oportunidade aí no mercado. A gente está falando de um mercado que está crescendo, que vai ter demanda de outros produtos. A gente até estava conversando agora há pouco nos certificados de energia renováveis. Esse é um mercado que é interessante. A gente vê que grande parte dos investimentos vem de empresas estrangeiras que têm que, até usei o termo errado, não sei se está certo, enverdecer a sua matriz, né, por questões regulatórias. Então, isso é importante para que o órgão regulador confirme que está se cumprindo a meta estabelecida. Né? Baterias, está chegando, vai dobrar a curva em algum momento. Mobilidade também. E soluções, né? Quando a gente fala de mobilidade, são as soluções, né? Que eles têm que andar pare, né? Exatamente. Não adianta você vender muito carro e onde que eu recarrego? Abasteço vai acontecer isso. Como não é o caso, não vai acontecer no Brasil, mas uma tempestade de neve baixou a temperatura, você não consegue segurar a carga, como aconteceu nos Estados Unidos. Não consegue recarregar. Aí os carros, fica parado. Você tem que... Por isso, outra vez, é bom às vezes a gente estar atrasado em algumas coisas. A gente não sofre a consequência de um... Na verdade, a gente pode dizer que é uma estratégia conservadora nossa. Né? Boa, gostei. É mais politicamente correto. Não é uma estratégia conservadora. Né? A gente tem tecnologia, poderia fazer, mas a gente espera para ver os benchmarks, onde que vai dar certo, onde que não vai. Exato. Talvez seja isso. Então vamos ver o próximo perrengue. Tenho certeza que daqui a pouquinho outra barraquinha aí para
Se colocar. eu não achar, algum vai me achar. Enquanto isso, fazemos o hobby, né? As viagens. Exatamente. Que tem uma no radar aí, que é Tailândia. Estou indo para Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã, lugares que não são muito comuns aí. Muito bem. Já que tenho um tempinho aí, vamos aproveitar e conhecer. Depois nos conte. Tirar do bucket list. É isso aí. Bom, então vamos para a pergunta final, talvez de encerramento dessa conversa nossa, boa conversa nossa, muito boa. Momento mais elétrico da vida do Cláudio. Cara, que não necessariamente, eu sempre falo isso, precisa estar ligado com alguma coisa elétrica, mas às vezes pode estar também. Né? Teve um momento na minha vida que foi um divisor de águas, né? Eu estava morando nos Estados Unidos, estava cuidando de fraldas, né? Estava lá na engenharia, no fornecedor de equipamentos. Então, quando foi? Foi 93. Eu sofri um acidente de carro, né? E esse acidente de carro eu fraturei as 2 pernas. Nossa. E, bom, passei pela cirurgia, etc e tal. Eu lembro que quando eu entrei na sala de emergência, o médico virou assim, pode ser que você perca a perna direita. Eu virei assim, deixa ela aí que eu vou voltar a andar. Né? E todo mundo que me conhece sabe que eu estou andando, não é prótese não, está aqui a bichinha. É a própria, né? Mas esse momento me ensinou muito sobre resiliência e como passar através das dificuldades. Né? Talvez seja por isso que eu gosto tanto de problema, né? Não sei. Mas foi um momento que diz assim, você aprende a lidar com as dificuldades e acha um caminho. Se eu não conseguir naquele dia, no dia seguinte eu vou fazer. E se eu não der no outro, eu vou conseguir fazer. Né? E aí você vai aos poucos. Você vai buscando, muitas vezes você vai buscando a solução conforme o andamento do tempo. No Sul eles falam assim, as abóboras se acomodam com o andar da carroça. Sim. Né? Então, um dia atrás do outro. Né? Eu não consegui me tornar uma pessoa paciente, né? Mas o processo de recuperação tentou isso. Eu fiquei 2 anos e pouco. Nossa, com recuperação. Né? Porque põe pino, tira pino, põe parafuso, tira parafuso. Foi aí que a gente perdeu um grande centroavante, né? Tenho certeza. Não. Eu acho que não. Não força. Mas tudo bem, mas foi uma história de superação, né? Sem dúvida. E aí você aprende, né? Então, acho que é por isso que eu gosto tanto de ir para fora, buscar, trazer, né? É divertido você fazer isso. E para fechar nesse caso aí, um pensamento também que eu gosto muito não tem vento, reme, né? Exatamente. Não tem vento, reme. Você busca uma solução para isso, cara. É isso aí. Bom, gente, é isso. Pode ver de onde querer ver, pode ouvir de onde querer ouvir. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para vocês, aí multicanal, dá para ver no YouTube, dá para ouvir no Spotify, dá para baixar, enfim. E muita conversa sempre muito boa, histórias muito boas, né, que tem a ver com as pessoas e com o nosso setor. Hoje eu tive aqui Cláudio Loureiro, com uma experiência muito bacana. Cláudio, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Né, aprender ou te ouvir e descobrir coisas que só aqui no DUV a gente consegue. Na próxima a gente conta mais história. Traga as histórias do Camboja, do Laos aí, para a gente ver como é que foi isso aí tudo. E certamente te encontra aí no mercado aí daqui a pouco em outros temas, trazendo essas inovações. Que assim seja. Amém. Muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Espero vocês, hein? Um abraço. Até mais.